Olá! Nesse vídeo você vai conhecer a indiazinha da tribo do Papa Capim. Jurema é uma personagem da Turma da Mônica criada por algum roteirista do Maurício de Souza, fazendo parte do núcleo da Turma do Papa Capim. Ela é uma índia na qual ele tem uma queda, e em diversas histórias vemos o Papa Capim fazendo alguma coisa por ela ou disputando o coração da indiazinha. A aparência da personagem lembra os cabelos da princesa Leia, enrolados e cobrindo a orelha. Além disso, ela usa saia de penas e às vezes aparece usando um colar. A personagem foi criada junto com uma leva de personagens para a Turma do Papa Capim, já que como ele estreou nos tabloides com Cafuné, as histórias basicamente envolviam apenas os dois. Só que com a chegada do gibi do Chico Bento, passaram a ter diversas histórias do Papa Capim e com isso os roteiristas precisaram criar mais personagens para criar novas histórias. Um desses personagens foi a Jurema, que trazia uma índia para disputar o coração dos outros índios. Sua estreia é bem curiosa, foi na terceira edição do Chico Bento, numa história do Papa Capim sem título, pois quem viu o vídeo do personagem sabe que na época as histórias dele não tinham título. Só que essa índia do primeiro quadrinho não é ela, apesar de ser a cara dela. Eu vou explicar melhor. Na história, o Papa Capim pede que a índia se arrume, pois vai buscá-la para a festa do pajé quando o sol se pôr. Enquanto ela está se pintando, outra índia aparece dando um tapa nela e estragando sua pintura. A índia que aparece é a Jurema, e essa índia que vai sair com o Papa Capim é a Iracema. Mas vocês podem ver que a Iracema tem a cara da Jurema atual. Provavelmente foi erro do roteirista, mas como foi mantido assim na coleção histórica e infelizmente não foi acreditado quem escreveu essa história, não sabemos ao certo quem foi o criador da Jurema, ou seria da Iracema. Para quem quiser saber o final da história, depois de sujar a Iracema toda de tinta, a Jurema sai correndo, só que o Papa Capim adora o jeito que ela vai pra festa, pois combinou com todo mundo que tava lá. Na sua aparição seguinte, descobrimos um fato curioso: o cacique era o pai da Jurema. Isso foi mostrado na história A Doença do Cacique, onde o pai dela está doente e ela desabafa com o Papa Capim sobre isso. A preocupação do Papa é que alguém queira tomar o lugar do cacique e isso fica nítido na cara deles, já que os outros índios começam a disputar quem é o mais preparado para substituí-lo. Quando eles resolvem pedir ajuda pro Cafuné, até ele tá treinando para ser o novo cacique. Então, o cacique volta recuperado, o Papa Capim pergunta como que o personagem se recuperou de repente, e ele diz que é forte como um touro. Só lembrando que, com o tempo, abandonaram a ideia do cacique ser o pai dela e atualmente quem cuida da aldeia é o cacique Ubiraci. Foi assim que a Jurema passou aos poucos a ganhar espaço nas histórias. Às vezes aparecia com os olhos verdes, mas sempre manteve seu visual. A história Tudo por uma Garota é a maior prova de como o Papa Capim fazia de tudo para conquistá-la. Nessa história, ele diz que é o garoto mais corajoso da aldeia, ela tira a onda da cara dele dizendo que nem fica vermelho quando mente, o Papa enfrenta vários animais só para provar o que disse. No final, a Jurema pede para namorar com ele e ele agradece os animais por serem seus amigos e terem ajudado com aquilo tudo. Tem outra história nesse estilo publicado no gibi do Cebolinha, só que aqui os animais estão prestes a atacá-la, o Papa vem para salvar a Índia como se fosse um herói, depois de salvá-la, a Jurema o convida para ver o pôr do sol e no final o animal chega bravo e o Papa Capim responde que agora é a vez dele. Então o Papa finge atacar uma onça para o animal parecer um herói. Apesar da Jurema ser a índia principal da aldeia, vez ou outra os roteiristas colocavam outra índia aleatória para protagonizar com o Papa Capim, como na história Quando um Guerreiro Sente Fome, onde essa índia se chama Janaína e não tem nada a ver com a aparência da Jurema. Será que o roteirista esqueceu da personagem ou o Papa estava saindo com outra? Eis a questão. Mas uma história com indiazinha aleatória que podemos destacar é a Os Perigos da Paixão, onde o Papa ganha um beijo de uma índia chamada Jandira após dar uma fruta para ela, e sai dali apaixonado sem perceber os perigos no seu caminho. No final, vê a índia com outro, tem seu coração despedaçado e desabafa com o Cafuné que não existe nada mais perigoso do que estar apaixonado. Profunda, né? A aparência da personagem não mudou muita coisa com o tempo. Atualmente suas histórias são mais de amizade com o Papa Capim do que envolvendo algum romance entre os dois, como na história Pintura de Paz, onde o Papa Capim e Cafuné resolve usar no rosto a tinta que ela usou para pintar seu vaso, só que ela resolve pintar de um jeito mais feminino. Com isso, uma tribo que estava prestes a atacá-los deixa de fazer isso, pois tiram sarro da cara deles com aquela pintura na cara. Nem preciso dizer que no final ele agradeceu a Jurema, né? Vale reparar que a personagem passou não só a usar saia de pena, mas uma espécie de sutiã de penas também, algo sutil que mudou na personagem com o tempo. No mais, a personagem não teve gibis e fez uma pequena ponta numa passagem do filme Uma Aventura no Tempo. Também? Tá tudo secando. Não tem um pingo de água nesse lugar. Secura total. Mas e vocês? O que acham da Jurema? Gostam da personagem? Comenta aí embaixo. De resto já sabe, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica.